Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria aqui de gravar mais um vídeo, só que antes eu gostaria de ler um versículo aqui e que inclusive está relacionado a aquilo que a gente vai tratar agora nesse vídeo, certo? Provérbios capítulo 4, versículo de número 19. Eu não vou ler o 18, né? O 18 na verdade é uma válvula de escape das Testemunhas de Jeová para justificar porque é que eles são a doutrina que mais muda são a religião que mais muda de doutrina, mais se contradiz, muda ensinamento, uma gestão ensina uma coisa, outra ensina outra, e isso é provado que eles são recorde no sentido de mudar de doutrina e de se contradizer. Então, o corpo governante usa Provérbios capítulo 4, versículo 18, como válvula de escape, né, para justificar tanta contradição. Mas essa questão não é o que nós iremos tratar nesse vídeo, certo? O versículo que eu gostaria de deixar para a nossa meditação, antes de iniciar o vídeo, é Provérbios capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. E de fato, né, aqueles que andam na escuridão, em trevas, tropeça, cai, não sabe nem no que foi que tropeçou, porque encontra-se em trevas ou no escuro, certo? E eu estava lendo há muito tempo atrás, eu acho que na minha adolescência, eu vi um escritor de um livro, dizendo que as Testemunhas de Jeová, além de enganar, são enganadas também. Na realidade, eles repassam uma informação errada, não por malícia ou por maldade, mas porque alguém passou para ele, talvez de forma maliciosa, uma informação que não procede, certo? A doutrina da Trindade, se você perguntar às Testemunhas de Jeová a definição da doutrina da Trindade, 95% delas não vai saber a definição correta da Trindade, certo? E essa é a questão do vídeo, porque é o seguinte: como é que uma pessoa ou um grupo pode condenar, certo, os cristãos evangélicos por acreditar nessa doutrina, se eles nem conhecem a doutrina, eles não sabem nem a definição e vão condenar algo que não conhecem, certo? E eu vou provar a você aqui, através do argumento que eles mesmos utilizam, para mostrar que eles não sabem nem a definição da Trindade. E qual é um dos argumentos que eles utilizam para negar essa doutrina? E é justamente esse argumento que prova que eles não conhecem nem a definição. Eles usam passagem, textos bíblicos, como aquela passagem, né, em que Jesus está falando com o Pai na cruz do Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? As Testemunhas de Jeová dizem assim: se Jesus e Jeová é a mesma pessoa, Jesus estava falando com quem ali na cruz? Com ele mesmo ou com a outra pessoa? Então, se eles soubessem pelo menos a definição do que seria a doutrina da Santíssima Trindade, eles nem levantariam essa questão. Porque a definição já explica, a definição diz que o Pai e o Filho são pessoas distintas, embora seja a mesma divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas em uma única divindade, certo? Então, por isso que o Pai pode falar com o Filho pode falar com o Pai sem problema algum, porque são pessoas diferentes. Desde o início que eles vêm falando, certo? Se você observar, nós seres humanos também temos semelhanças com relação ao Criador. Por exemplo, Deus ele ama, nós também amamos, certo? Nós também temos esse sentimento porque ele compartilhou conosco quando nos fez semelhantes a ele, certo? Nós nos entristecemos, ele também, e sexos demais. Na Terra, a criação mais poderosa que tem na Terra é o homem. Ele constrói, ele destrói, ele domina e assim por diante. Isso também é algo semelhante, certo? Porque Deus ele é a coroa do universo, de tudo, mas ele, ao criar o homem semelhante a ele permitiu que o homem também dominasse e tivesse um poder ainda que mínimo e limitado, certo? Mas com relação à Trindade, Deus também colocou em nós semelhança nesse aspecto da sua essência. Porque assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe corpo, alma e espírito. É a Bíblia quem nos diz. E falando no linguagem da Testemunha de Jeová, mas para que ele possa entender, ou para que você, a Testemunha de Jeová, possa entender,
aonde quero chegar? O espírito, por exemplo, eu pergunto a você, o espírito é a mesma coisa que o corpo? Você vai me responder, se você tiver um conhecimento mínimo da Bíblia, que não. Porque o espírito ele não é visível, o corpo é. O espírito não morre, o corpo morre, o espírito não envelhece, o corpo envelhece e assim por diante. Então, se a gente for falar aqui da distinção de espírito e corpo, é um leque enorme, certo? De distinção que prova que ambos não são uma única coisa, uma mesma coisa. Porém, esses dois elementos distintos, eu estou aqui colocando a alma do lado para não complicar a sua mente, que você é testemunho de Jeová e aprendeu de uma forma, então para que você consiga entender, eu estou deixando a alma um pouco de lado aqui para não misturar a sua mente. Então, observe que espírito e corpo são elementos diferentes, distintos, mas que constituem um único ser humano. Assim é o Pai e o Filho. São pessoas distintas, mas são o mesmo ou único Deus que existe. Certo? É por isso que a Bíblia ela vai falar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Observe que João ele fala que o Verbo estava. Isso é uma referência à pessoa. Eu não posso estar com você e ser você, certo? Mas quando ele está falando aí no sentido de pessoa que são distintas, né? O Verbo estava, ou seja, não é. Mas quando ele vai mais à frente, ele diz que o Verbo era Deus. Ele já está tratando aí da questão da divindade, certo? Aí talvez você diga assim, irmão, mas eu já encontrei já crente dizendo que Jesus Jeová é a mesma pessoa. Além de ser o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Tudo bem, você pode encontrar, e eu não vou dizer que é mentira, existem muitas pessoas que infelizmente não se dedicam como deveriam se dedicar para aprender certas doutrinas que nós pregamos e cremos, certo? Isso aí desde a época de Jesus ele vem dizendo o seguinte, que os filhos das trevas são mais prudentes, mais dedicados que os filhos da luz. Se você for pegar o cristianismo puro e verdadeiro, você vai ver que infelizmente o povo não se dedica como os filhos das trevas. Os filhos das trevas, ele passa mais tempo no campo, dedica mais horas, ele lê mais e assim por diante. O filho da luz, infelizmente, não se dedica do mesmo nível, embora deveria, certo? Então, o vídeo de hoje era para apresentar essa informação, esclarecer de que o filho pode falar com o pai sem problema nenhum, por ser pessoas, ou por ser uma pessoa distinta do pai, certo? Embora seja o mesmo Deus. Com relação a essa questão ainda, eu gostaria de mencionar um detalhe, e que é o seguinte, certo? Todo ato pessoal na Bíblia com relação a Deus, né? Nós estamos falando de Deus aqui, de Jesus, todo ato pessoal na Bíblia, a Bíblia apresenta a pessoa que o fez ou que o praticou. Por exemplo, de um ato pessoal que a Bíblia não vai dizer que foi o Espírito Santo que fez, nem Jeová. A questão da morte na cruz do Calvário foi um ato pessoal, então você não vai encontrar na Bíblia em canto nenhum dizendo que o Espírito Santo morreu por nós na cruz do Calvário, porque foi um ato pessoal de Jesus. Mas quando nós tratamos de um ato divino, a Bíblia aplica esse ato divino, ou diz que esse ato foi cometido tanto pelo Pai, quanto pelo Filho, quanto pelo Espírito Santo, embora tenha sido um único ato, certo? Um exemplo disso, a ressurreição de Jesus. Se você perguntar ao testemunho de Jeová quem foi que ressuscitou Jesus, ela vai mostrar a você na Bíblia que quem ressuscitou foi Jeová. Mas se você ler, o testemunho de Jeová lê, inclusive na Bíblia delas mesmo, João capítulo 2, do versículo 19 ao 21, Jesus disse que quem ressuscitou a ele foi ele mesmo. Jesus foi quem auto se ressuscitou, certo? Aí talvez você diga assim, mas isso é uma contradição da Bíblia, a Bíblia diz que Jeová foi quem ressuscitou. E também está dizendo que Jesus ressuscitou, por quê? Simples. Porque os dois é o mesmo Deus e todo ato divino pode ser atribuído aos dois sem problema algum. E o ato de ressuscitar ou dar vida é um ato divino, ou seja, uma ação ou um ato que ninguém pode fazer a não ser Deus. Que Deus abençoe a todos. Se você tiver a sugestão de algum vídeo, põe nos comentários aí que a gente vai estar comentando e fazendo o vídeo na medida do possível para o nosso crescimento e edificação espiritual. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.